Quando a injustiça te ferir, confie no agir de Deus. Romanos 12:19. Existem dores que não deixam marcas no corpo, mas rasgam a alma em silêncio. Não são dores causadas por acidentes, perdas materiais ou portas fechadas. São dores produzidas por pessoas. Feridas abertas por palavras injustas, por atitudes cruéis, por traições inesperadas, por mentiras contadas contra você, por mãos que um dia prometeram cuidado e depois escolheram ferir. Quem já passou por isso sabe que certos golpes não atingem apenas o coração. Eles mexem com a confiança, com a paz, com a alegria e até com a vontade de continuar. Talvez hoje você esteja carregando esse peso. Você ajudou quando podia, estendeu a mão quando ninguém quis ajudar, foi verdadeiro quando muitos escolheram mascarar intenções, e mesmo assim recebeu ingratidão. Você foi leal e colheram sua lealdade como se fosse fraqueza. Você agiu com sinceridade e tentaram transformar sua honestidade em culpa. O mais difícil nem sempre é a dor em si. O mais difícil é olhar para tudo isso e perceber que quem feriu segue vivendo normalmente, sorrindo, prosperando, aparentando vitória. Enquanto isso, você luta para juntar os pedaços daquilo que foi quebrado dentro de você. É nesse momento que surgem perguntas profundas. Onde está Deus quando a injustiça acontece? Por que Ele permite certas coisas? Se Ele vê tudo, por que permanece em silêncio por um tempo? Se Ele é justo, por que os injustos parecem avançar? Essas perguntas não fazem de você alguém sem fé. Elas revelam apenas que seu coração está tentando compreender o que os olhos ainda não conseguem enxergar. Muitos servos de Deus também passaram por esse conflito interior. Book of Psalms registra clamores de homens que choraram ao ver o mal prosperando por um momento. Eles perguntaram, sofreram, esperaram e aprenderam que a história nunca termina no capítulo da dor. Há algo importante que você precisa ouvir hoje. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Quando o céu parece calado, isso não quer dizer que Deus desistiu de você. Muitas vezes, Ele está trabalhando em áreas que seus olhos não alcançam. Há situações em que o Senhor não responde imediatamente porque decidiu agir profundamente. Ele não quer apenas tocar o problema. Ele quer tratar a raiz, revelar verdades escondidas, curar feridas internas e preparar uma honra maior do que a humilhação que tentaram lançar sobre você. Epistle to the Romans 12:19 declara uma verdade poderosa. A vingança pertence ao Senhor. Isso significa que você não precisa se destruir tentando revidar. Não precisa gastar anos tentando provar para todos quem estava certo. Não precisa carregar batalhas que nunca foram suas. Existem guerras que se tornam mais pesadas, justamente porque insistimos em lutar com armas humanas, aquilo que só pode ser resolvido pelas mãos de Deus. Talvez, neste momento, exista dentro de você o desejo de responder à altura, confrontar, expor, devolver na mesma medida. Isso é natural para quem foi ferido. Mas nem tudo que parece justiça é justiça de verdade. Às vezes, a pressa em reagir rouba a paz que Deus queria restaurar. Às vezes, a tentativa de vencer uma discussão faz perder uma promessa. O Senhor sabe defender seus filhos de formas que nenhum argumento humano conseguiria. E escute com atenção. O que tentaram usar para te parar pode se tornar a ferramenta que Deus usará para te levantar. O que hoje parece atraso pode estar preparando o reposicionamento. O que hoje parece vergonha pode se transformar em testemunho. O que hoje parece abandono pode ser apenas o caminho para uma nova estação. Fique até o fim, porque esta mensagem não é apenas sobre suportar a injustiça. É sobre entender como Deus transforma feridas em força, lágrimas em maturidade e silêncio em resposta. No próximo capítulo, você vai descobrir por que as dores mais profundas quase sempre vêm de quem você menos esperava e como isso pode revelar algo decisivo sobre o seu futuro. A dor de ser ferido por quem você nunca esperava. Existem ataques que machucam, mas passam rápido. E existem feridas que permanecem por muito tempo porque vieram de quem jamais imaginávamos. Quando um estranho nos decepciona, sentimos tristeza. Quando alguém distante nos trai, sentimos indignação. Mas quando a dor vem de pessoas próximas, de amigos, familiares, líderes, companheiros de caminhada ou pessoas em quem confiamos, algo mais profundo acontece. Não dói apenas o que fizeram.
Dói o fato de terem sido justamente eles. Talvez sua maior ferida não tenha vindo de um inimigo declarado. Talvez tenha vindo de alguém que sentava à mesa com você, que conhecia seus medos, suas fraquezas, seus sonhos e suas lutas. Pessoas próximas têm acesso a lugares da alma que outros nunca alcançam. Por isso, quando escolhem ferir, a marca parece mais intensa. Elas sabem onde tocar, sabem o que dizer, sabem o que destruir. E muitas vezes fazem isso enquanto mantêm aparência de normalidade diante de todos. Foi assim com José. Book of Genesis mostra que ele não foi vendido por desconhecidos. Foi vendido pelos próprios irmãos. Pessoas do mesmo sangue, da mesma casa, da mesma história. Aqueles que deveriam protegê-lo decidiram afastá-lo. Imagine a dor de José dentro daquele poço. Não era apenas medo do futuro. Era a descoberta amarga de que pessoas amadas podiam se transformar em agentes de sofrimento. Mesmo assim, Deus estava presente naquele capítulo doloroso. Também aconteceu com Davi. First Book of Samuel revela que ele foi perseguido por Saul, alguém que inicialmente ocupava posição de autoridade sobre sua vida. Davi serviu com lealdade, venceu batalhas, honrou o rei, mas recebeu inveja e perseguição em troca. Quantas pessoas hoje vivem isso? Serviram com sinceridade, ajudaram com pureza, foram úteis em tempos difíceis e depois se tornaram alvo daqueles que antes aplaudiam sua presença. Talvez você esteja tentando entender por que Deus permitiu que alguém tão próximo causasse tamanha dor. A resposta nem sempre vem de imediato. Porém, uma verdade precisa ser lembrada. O fato de alguém ter acesso ao seu coração não significa que essa pessoa controlava o seu destino. Pessoas podem ferir emoções, mas não podem cancelar planos escritos por Deus. Podem causar lágrimas, mas não conseguem apagar promessas. Muitos carregam outra dor silenciosa, a culpa. Pensam assim: como não percebi antes? Como confiei tanto? Como fui enganado dessa forma? Escute com atenção. Ter confiado não é vergonha. Ter amado não é erro. Ter sido sincero não é fracasso. O erro pertence a quem escolheu ferir, não a quem escolheu ser verdadeiro. Não permita que a maldade alheia transforme sua pureza em motivo de vergonha. Quando alguém inesperado nos fere, nasce a tentação de endurecer o coração. A pessoa decide não confiar mais em ninguém. Se fecha emocionalmente, cria muros e passa a viver sempre em alerta. Parece proteção, mas muitas vezes é prisão. Deus não quer que a injustiça de alguém determine a personalidade que você terá daqui para frente. O que fizeram foi real, mas não pode se tornar identidade permanente. Há pessoas que perderam anos por causa de uma ferida antiga. Continuam vivendo o dia de hoje com a dor de ontem. Continuam reagindo a novas pessoas como se todas fossem culpadas pelo que uma fez no passado. Isso paralisa relacionamentos, bloqueia oportunidades e rouba a paz. O Senhor deseja curar esse lugar escondido dentro de você. Lembre-se de José. Aqueles irmãos o feriram profundamente, mas não definiram seu final. Lembre-se de Davi. Saul o perseguiu, mas não cancelou sua coroa. Lembre-se de Jesus. Gospel of Matthew e Gospel of Luke mostram que Judas o traiu com um beijo. Até o Salvador foi ferido por alguém próximo. Se isso aconteceu com homens de Deus e com o próprio Cristo, não pense que sua dor significa abandono divino. Muitas vezes, significa apenas que você está atravessando capítulos que outros escolhidos também atravessaram. Talvez hoje você esteja chorando pela decepção de alguém inesperado, mas Deus sabe usar até isso. Pessoas saem, máscaras caem, ciclos se encerram e o Senhor revela quem realmente permanece. Algumas dores não chegam apenas para machucar. Elas chegam para separar, limpar caminhos e preparar novos tempos. No próximo capítulo, você vai entender como a injustiça tenta roubar algo ainda mais valioso que sua paz, a sua identidade. Quando a injustiça tenta roubar sua identidade, existem dores que ferem por um tempo, mas existe um tipo de ataque ainda mais perigoso, aquele que tenta convencer você de que vale menos do que realmente vale. A injustiça não se contenta apenas em causar sofrimento. Muitas vezes ela tenta destruir a forma como você se enxerga. Depois de mentiras, acusações, rejeições e humilhações repetidas, a pessoa começa a perguntar em silêncio: será que eu sou mesmo o problema? Será que não sou bom o suficiente? Será que nunca vou ser respeitado? É assim que a ferida sai do lado de fora
e começa a entrar para dentro. Muita gente suporta batalhas externas, mas perde a guerra interna. O inimigo sabe que, se conseguir tocar sua identidade, poderá enfraquecer decisões, calar dons e paralisar sonhos. Por isso, alguns ataques não vêm apenas para te machucar. Vêm para te confundir. Vêm para fazer você esquecer quem é diante de Deus. Vêm para trocar convicção por insegurança, coragem por medo, paz por vergonha. José viveu isso. Book of Genesis mostra que ele recebeu sonhos grandes de Deus, mas logo depois foi lançado em um poço, vendido como escravo e tratado como alguém sem valor. Imagine o conflito emocional. Como alguém escolhido para governar poderia estar acorrentado? Como alguém que recebeu promessas podia viver humilhações? Muitos desistem justamente nesse ponto. Não porque Deus falou menos, mas porque as circunstâncias começaram a falar mais alto. Talvez você também esteja vivendo essa luta. Pessoas diminuíram seu nome, questionaram sua capacidade, interpretaram mal suas intenções, espalharam versões falsas sobre você. Aos poucos, sem perceber, você começou a se ver através dos olhos de quem te feriu. Esse é um erro perigoso. Quem está ferido costuma julgar mal. Quem age por inveja distorce fatos. Quem vive na escuridão não consegue definir o valor de quem carrega a luz. Davi também enfrentou isso. First Book of Samuel mostra que, antes de ser rei, ele foi esquecido até dentro da própria casa. Quando o profeta chegou para ungir um dos filhos de Jessé, Davi nem foi chamado no começo. Era como se dissessem sem palavras: ele não importa. Mas aquilo que homens ignoram, Deus enxerga com clareza. O Senhor não escolheu pela aparência, posição ou popularidade. Escolheu pelo coração. Talvez estejam ignorando você agora. Talvez não reconheçam seu valor. Talvez estejam tratando sua presença como se fosse substituível. Porém, o céu não consulta opiniões humanas para decidir destinos. Deus não precisa da aprovação de pessoas para cumprir o que prometeu sobre sua vida. Há uma armadilha comum depois da injustiça. A pessoa começa a viver tentando provar algo para todos. Trabalha exausta para ser validada. Se esforça para ser aceita. Busca reconhecimento onde nunca haverá honra sincera. E isso cansa a alma. Você não precisa convencer todo mundo sobre quem você é. Quem precisa entender, Deus mostrará no tempo certo. Quem não quiser ver, nem sinais suficientes mudariam isso. Epistle to the Ephesians ensina que nossa identidade está em Cristo. Isso significa que seu valor não nasce da opinião alheia. Seu valor não depende de elogios, cargos, números ou aplausos. Seu valor foi declarado por Deus antes que qualquer crítico abrisse a boca. Quando você entende isso, continua humilde, mas deixa de ser refém da aprovação humana. Talvez hoje você se sinta pequeno por causa do que ouviu. Talvez carregue vergonha produzida por palavras cruéis. Talvez alguém tentou te definir pelo pior momento da sua vida. Escute com atenção. Um erro não resume sua história. Uma rejeição não define seu futuro. Uma mentira não apaga sua verdade. Um abandono não cancela seu chamado. O inimigo quer que você olhe para o espelho e veja fracasso. Deus quer que você olhe para dentro e veja processo. O inimigo quer que você aceite rótulos. Deus quer restaurar identidade. O inimigo quer te manter lembrando quem te feriu. Deus quer te lembrar quem te criou. Chegou a hora de devolver pesos que nunca foram seus. Deixe no chão as palavras que lançaram sobre você. Solte acusações que não pertencem à sua consciência. Abandone comparações que adoeceram sua mente. Você não nasceu para carregar nomes que Deus nunca te deu. No próximo capítulo, você vai entender por que o silêncio de Deus em tempos de injustiça não significa indiferença, mas muitas vezes o começo de um agir invisível. O silêncio de Deus não significa indiferença. Uma das maiores provas da fé não acontece quando a luta começa. Ela acontece quando a luta continua. E Deus parece em silêncio. Quando a injustiça chega, muitos conseguem permanecer firmes nos primeiros dias. Ora, confiam, acreditam que algo vai mudar rapidamente. Mas quando o tempo passa, nada acontece no ritmo esperado, e o céu parece não responder, nasce uma pergunta dolorosa dentro da alma. Deus está vendo tudo isso? Talvez você conheça essa sensação. Você orou e nada mudou. Chorou e ninguém percebeu. Pediu justiça, e o cenário continuou igual. Quem te feriu segue andando normalmente.
enquanto você carrega marcas profundas. Nessas horas, o silêncio parece abandono, a demora parece rejeição, a espera parece castigo, mas nem sempre o que parece é o que realmente está acontecendo. Há momentos em que Deus trabalha mais no silêncio do que no barulho. O problema é que estamos acostumados a chamar de agir apenas aquilo que conseguimos enxergar. Se uma porta abre, dizemos que Deus agiu. Se algo muda rapidamente, reconhecemos intervenção. Mas quando nada externo acontece, pensamos que o Senhor parou. Isso é um engano perigoso. Muitas vezes o maior mover está acontecendo em áreas invisíveis. José viveu isso intensamente. Book of Genesis mostra que ele recebeu sonhos de Deus, mas depois foi lançado em um poço, vendido como escravo e esquecido na prisão. Durante anos não havia sinais aparentes de cumprimento. Imagine quantas vezes ele poderia pensar que tudo havia terminado. Porém, enquanto José via grades, Deus movia palácios. Enquanto ele via atraso, o Senhor alinhava pessoas, tempos e circunstâncias. O silêncio não era abandono, era preparação. Talvez você esteja em um capítulo parecido. Por fora tudo parece parado. Por dentro, Deus está fortalecendo sua estrutura emocional. Está limpando dependências erradas. Está amadurecendo sua fé. Está ensinando você a permanecer firme sem precisar de sinais constantes. Há bênçãos que exigem músculos espirituais, que só se desenvolvem em períodos de espera. Davi também passou por isso. First Book of Samuel relata que ele foi ungido rei ainda jovem, mas não assumiu o trono imediatamente. Entre a promessa e a coroa, existiu perseguição, cavernas, rejeição e fuga. Deus falou algo grande, mas não executou no dia seguinte. Por quê? Porque promessas rápidas demais podem esmagar quem ainda não foi preparado para sustentá-las. Talvez o que você chama de demora seja misericórdia. Talvez o que você interpreta como silêncio seja proteção. Talvez se Deus entregasse hoje o que pediu, você ainda não teria paz para administrar. O Senhor não prepara apenas bênçãos para seus filhos. Ele prepara os filhos para as bênçãos. Existe outro detalhe importante. Em tempos de injustiça, o silêncio de Deus muitas vezes expõe corações. Pessoas mostram quem realmente são quando parecem livres para agir sem consequência. Máscaras caem quando pensam que ninguém está vendo. Intenções aparecem quando acreditam que venceram. Enquanto você pergunta por que Deus não respondeu ainda, Ele pode estar permitindo que a verdade se revele completamente. Book of Ecclesiastes ensina que há tempo para todas as coisas. Isso inclui o tempo da semeadura e o tempo da colheita, o tempo da prova e o tempo da resposta. Quando tentamos arrancar resultados antes da hora, sofremos mais. Quando confiamos no tempo de Deus, aprendemos descanso. Talvez hoje sua oração seja simples. Senhor, fala comigo. Se esse é seu clamor, escute esta verdade. O silêncio de Deus nunca vem vazio. Ele sempre carrega propósito. Mesmo quando não há resposta audível, existe direção sendo construída. Mesmo quando não há mudança visível, existe algo sendo movido. Você não está esquecido. Seu nome não saiu da memória de Deus. Suas lágrimas não evaporaram sem sentido. Book of Psalms declara que ele recolhe lágrimas e conhece cada dor escondida. O Pai não se distraiu com sua história. Ele apenas se recusa a agir no tempo errado. Continue firme. O mesmo Deus que parece silencioso hoje sabe exatamente o momento em que uma única intervenção mudará tudo. E quando ele agir, você entenderá por que precisou esperar. No próximo capítulo, você vai descobrir o perigo de querer resolver tudo na força e como muitas pessoas perdem a paz tentando vencer batalhas que pertencem ao Senhor. O perigo de querer resolver tudo na força. Depois de sofrer uma injustiça, quase sempre nasce uma urgência dentro do coração. A vontade de responder, de se defender imediatamente, de provar que está certo, de expor quem mentiu, de devolver na mesma medida. Parece natural, parece justo, parece necessário. Afinal, quem foi ferido sente que precisa agir rápido para impedir que o mal avance. Mas é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se machucam ainda mais. A dor inicial foi causada por alguém. A segunda dor nasce das escolhas feitas no calor da ferida. Talvez você conheça esse impulso. A mente cria discursos inteiros, imagina confrontos, pensa em mensagens duras, deseja mostrar a verdade para todos.
O coração acelerado chama isso de justiça, mas muitas vezes é apenas reação emocional. E reações emocionais costumam cobrar um preço alto. Uma palavra dita na hora errada destrói pontes. Uma decisão precipitada gera arrependimento. Uma tentativa de controlar tudo rouba a paz que ainda restava. Epistle to the Romans 12:19 declara: Não vos vingueis a vós mesmos. Essa orientação não existe para enfraquecer você. Existe para proteger você. Deus conhece o peso que a vingança coloca sobre a alma. Quando a pessoa decide carregar a missão de punir quem a feriu, ela passa a viver presa ao agressor. Tudo gira em torno da dor recebida. Os pensamentos amanhecem no problema e dormem no problema. A vida para. O ofensor segue em frente e a vítima continua emocionalmente acorrentada. Davi entendeu isso. First Book of Samuel mostra que Saul perseguiu Davi por inveja. Tentou matá-lo, caçou sua vida e transformou anos em perseguição. Em certo momento, Davi teve a oportunidade perfeita para eliminar Saul. Humanamente falando, seria a chance ideal de resolver o problema de uma vez. Mas Davi recusou tocar naquele assunto com as próprias mãos. Ele escolheu esperar a justiça de Deus. Essa decisão preservou seu coração para o trono que viria depois. Quantas pessoas perdem o futuro tentando corrigir o presente na força? Trocam destino por discussão, trocam paz por razão, trocam promessa por impulsividade. Nem toda porta aberta para reagir veio de Deus. Algumas são apenas testes de maturidade. Talvez você diga, mas se eu não me defender, todos vão acreditar na mentira. Escute com atenção. Nem toda mentira precisa da sua energia para cair. Existem falsidades que desmoronam pelo próprio peso. Existem pessoas que se contradizem sozinhas com o tempo. Existem verdades que emergem sem você precisar guerrear em todas as frentes. Quando Deus decide revelar algo, nenhuma narrativa humana consegue impedir. Isso não significa passividade cega. Existem momentos de posicionamento, limites saudáveis e decisões sábias. Jesus também se posicionou quando necessário. Gospel of John mostra firmeza sem perder santidade. A diferença está na fonte da ação. Uma coisa é agir guiado por sabedoria. Outra coisa é agir movido por raiva. Sabedoria constrói. Ira descontrolada destrói até quem tem razão. Muitos pensam que controlar tudo é força. Na verdade, às vezes, controlar tudo é medo disfarçado. Medo de parecer fraco. Medo de perder imagem. Medo de ser esquecido. Medo de a injustiça vencer. Mas quem confia em Deus aprende algo poderoso. Eu não preciso segurar todas as rédeas para continuar seguro. Há batalhas que se vencem soltando, não apertando. Quando você tenta resolver tudo sozinho, o corpo adoece, a mente se desgasta e o coração endurece. A pessoa revive a ofensa diariamente, monitora passos alheios, cria estratégias, coleciona provas e perde energia que deveria estar sendo usada para crescer. Enquanto isso, Deus chama para outro caminho. Entregar, respirar, seguir, amadurecer e confiar. José poderia ter se tornado amargo depois do que viveu. Book of Genesis revela, porém, que ele continuou servindo com excelência, mesmo em ambientes injustos. Em vez de gastar anos planejando revanche contra irmãos e acusadores, ele se preparou para o propósito. Há uma lição profunda nisso. Quem concentra força em vingança, enfraquece o futuro. Quem concentra força em crescimento, entra pronto na próxima estação. Talvez hoje você esteja segurando uma batalha que Deus nunca pediu para carregar. Solte. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda acusação merece debate. Nem toda afronta exige reação. Algumas guerras terminam quando você decide não entrar nelas. Entregar nas mãos de Deus não é desistir. É reconhecer que existem causas grandes demais para mãos humanas e simples demais para o poder divino. O Senhor sabe a hora de fechar portas, revelar intenções, inverter cenários e honrar quem permaneceu inteiro. No próximo capítulo, você vai entender como pessoas erradas também podem se tornar ferramentas de crescimento e por que algumas dores chegam para preparar você para algo maior. Pessoas erradas também podem ser ferramenta de crescimento. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que Deus pode usar até atitudes erradas de pessoas para produzir algo certo dentro de você. Isso não significa que Ele aprova maldade, mentira ou injustiça. Deus nunca celebra o pecado. Porém, em sua soberania,
Ele é capaz de transformar aquilo que veio para destruir em instrumento de amadurecimento, reposicionamento e fortalecimento. O que alguém fez por mal pode se tornar parte de algo maior que essa pessoa jamais imaginou. Muitos sofrem em dobro porque, além da dor, ficam presos à pergunta: por que Deus permitiu que justamente aquela pessoa me ferisse? Talvez um amigo te traiu. Talvez alguém de confiança te usou. Talvez pessoas que deveriam apoiar te abandonaram. Talvez uma liderança te decepcionou. E dentro do coração nasce a sensação de desperdício, como se aquele capítulo tivesse sido apenas perda. Mas nem toda perda é desperdício. Algumas perdas limpam caminhos que já não serviam mais. José viveu isso de forma clara. Book of Genesis mostra que seus irmãos o venderam por inveja. O gesto deles foi perverso, egoísta e cruel. Mas observe o resultado. Aquela venda o levou ao Egito, lugar onde anos depois ele seria levantado para governar e salvar muitas vidas. Se dependesse da intenção dos irmãos, José seria apagado da história. Mas Deus pegou a intenção maligna deles e a dobrou em direção ao propósito. Há pessoas que, sem perceber, empurram você para o lugar onde jamais teria coragem de ir sozinho. A rejeição de alguém te força a sair de ambientes pequenos. A ingratidão de alguns te ensina a depender menos da aprovação humana. O abandono de pessoas erradas abre espaço para conexões certas. A porta que fecharam com maldade pode ser a mesma que direciona seus passos para uma porta maior. Talvez hoje você ainda enxergue apenas a ferida. Isso é natural. Quando estamos no meio da dor, raramente conseguimos ver fruto. Quem está sendo podado sente corte, não colheita. Quem está sendo tratado sente incômodo, não recompensa. Mas o fato de você não entender agora não significa que nada esteja sendo produzido. Epistle to the Romans 8:28 ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repare que o texto não diz que todas as coisas são boas. Há coisas ruins, injustas e dolorosas. Porém, Deus consegue fazer até essas coisas cooperarem para um resultado bom. Essa é a diferença entre viver sem fé e viver confiando. Quem vive sem fé vê apenas o ataque. Quem confia começa a perceber transformação no meio do processo. Talvez aquela pessoa que te desvalorizou tenha despertado em você coragem para crescer. Talvez a mentira que contaram tenha revelado quem realmente estava ao seu lado. Talvez a exclusão que sofreu tenha te levado a buscar mais a presença de Deus. Talvez o ambiente que te sufocava precisou ruir para que você respirasse de novo. Davi também experimentou isso. First Book of Samuel mostra que a perseguição de Saul o levou para cavernas e desertos, lugares difíceis, sem conforto e sem prestígio. Porém, foi nesses lugares que Davi formou caráter. Aprendeu liderança, discernimento e dependência do Senhor. O palácio poderia dar aparência de preparo. O deserto deu estrutura real. Nem toda pessoa errada entra em sua vida para permanecer. Algumas entram para revelar fraquezas, encerrar ciclos, confrontar ingenuidades e impulsionar crescimento. Não idolatre capítulos que Deus permitiu apenas como ponte. Há relacionamentos que terminam porque cumpriram a função de te empurrar para outra estação. Isso também exige cuidado. Não transforme dor em amargura. Se você guardar rancor, aquilo que deveria ensinar passa a contaminar. Se guardar aprendizado, aquilo que machucou passa a fortalecer. O mesmo episódio pode gerar veneno ou sabedoria. A escolha do que ficará dentro de você importa muito. Talvez você ainda espere pedido de desculpas, reparação ou reconhecimento. Mas algumas curas começam quando você entende que nem toda pessoa voltará para consertar o que quebrou. Às vezes, Deus fecha a porta do retorno e abre a porta da maturidade. Nem todo ciclo precisa ser restaurado. Alguns precisam apenas ser encerrados com paz. Olhe para trás e perceba quantas versões antigas de você morreram depois de certas decepções. Talvez você ficou mais discernente, mais forte, menos dependente, mais próximo de Deus e mais consciente do seu valor. Isso não justifica o mal que fizeram, mas revela que o mal não venceu. O inimigo queria te parar através de pessoas erradas. Deus usou essas mesmas pessoas para te mover. Essa é uma das maiores ironias do agir divino. Aquilo que veio contra você acabou servindo você sem perceber. No próximo capítulo, você vai descobrir o que a ferida revela sobre seu interior e por que momentos injustos
expõem áreas da alma que Deus deseja curar profundamente, que a ferida revela sobre seu interior. Nem toda dor chega apenas para mostrar quem o outro é. Algumas dores também revelam quem nós nos tornamos por dentro. Quando alguém nos fere injustamente, a primeira tendência é olhar para fora. O que fizeram, quem errou, quem mentiu, quem traiu, quem decepcionou. E isso é compreensível. Mas existe um movimento espiritual mais profundo que poucos percebem. Em certos momentos, Deus permite que a ferida exponha áreas internas que estavam escondidas até de nós mesmos. Muitos só descobrem o quanto estavam emocionalmente dependentes quando são abandonados. Outros só percebem o quanto viviam pela aprovação alheia quando são rejeitados. Alguns só enxergam o tamanho da carência quando alguém se afasta. Outros só entendem a força do orgulho quando não recebem o reconhecimento esperado. A injustiça dói pelo que acontece fora, mas também revela estruturas que existiam dentro. Talvez você tenha dito: "Não consigo acreditar que isso aconteceu comigo." Mas por trás dessa frase pode existir algo mais profundo. Talvez a sua segurança estivesse excessivamente colocada em pessoas. Talvez sua paz dependesse demais de ser compreendido. Talvez sua identidade ainda estivesse presa ao modo como os outros te tratavam. Quando essas bases são abaladas, o coração sente um terremoto. Isso não significa culpa, significa oportunidade de cura. Deus não expõe feridas internas para humilhar você. Ele revela para tratar. Um médico precisa localizar a origem da dor antes de restaurar o corpo. Da mesma forma, o Senhor muitas vezes usa crises externas para trazer à luz questões internas que vinham sendo ignoradas há anos. Book of Psalms mostra Davi orando: "Sondas-me, ó Deus, e conhece o meu coração." Essa é uma oração de maturidade. Em vez de pedir apenas mudança ao redor, ele pediu luz dentro de si. Poucos têm coragem para isso. Muitos querem que Deus mude circunstâncias, mas evitam que ele mexa em áreas internas sensíveis. Talvez a ferida recente tenha revelado medo de rejeição antigo. Talvez tenha exposto traumas passados nunca resolvidos. Talvez mostrou que você perdoou superficialmente outras dores, mas ainda carregava peso acumulado. Às vezes, um episódio atual ativa dores antigas adormecidas. O que parece reação exagerada ao presente pode ser acúmulo do passado. José passou por muitas perdas, mas não permitiu que a dor apodrecesse seu interior. Book of Genesis mostra que, mesmo traído, vendido e injustiçado, ele continuou produtivo. Na casa de Potifar, na prisão e depois no governo, sua essência permaneceu viva. Isso revela algo poderoso. Circunstâncias difíceis não definem automaticamente quem você será por dentro. Você ainda pode escolher permanecer íntegro. A ferida também revela onde estão seus gatilhos emocionais. Algumas pessoas se tornam explosivas diante de pequenas contrariedades, porque carregam dores profundas sem tratamento. Outras se calam completamente por medo de novo abandono. Algumas tentam agradar todos para não perder ninguém. Outras afastam todos antes de correr o risco de serem feridas outra vez. São mecanismos de defesa que parecem proteção, mas muitas vezes mantêm a alma presa. Epistle to the Ephesians fala sobre ser renovado no espírito do entendimento. Isso significa que Deus não quer apenas aliviar emoções momentaneamente. Ele quer renovar padrões internos, pensamentos repetitivos e reações automáticas que nasceram da dor. Cura verdadeira não é apenas parar de chorar, é deixar de viver governado por feridas antigas. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para uma honestidade profunda, não apenas sobre o que fizeram com você, mas sobre o que isso despertou em você. Raiva acumulada, insegurança, necessidade de controle, medo constante, tristeza crônica, desconfiança generalizada. Tudo isso pode ser tratado na presença do Senhor. Não tenha medo de reconhecer fragilidades. Fraqueza confessada diante de Deus se torna lugar de restauração. Fraqueza escondida costuma virar prisão silenciosa. O Pai não se assusta com sua verdade. Ele já conhece tudo e ainda assim continua chamando você para perto. A ferida pode ter chegado para destruir, mas Deus pode usá-la como espelho. Um espelho que mostra o que precisa ser curado antes da próxima estação. Há portas grandes demais para serem abertas, enquanto certas dores ainda governam decisões pequenas. Talvez você esteja pedindo justiça,
e Deus também esteja oferecendo cura. Talvez você queira resposta externa, enquanto Ele começa a restauração interna. E quando o interior é sarado, muita coisa ao redor perde o poder de ferir. No próximo capítulo, você vai entender como Deus às vezes não impede a dor, mas escolhe transformar completamente o significado dela. Quando Deus não impede, mas transforma. Uma das perguntas mais difíceis da vida cristã é esta: se Deus tinha poder para impedir, por que Ele permitiu? Quando a injustiça acontece, quando a traição surpreende, quando a porta se fecha, quando a humilhação chega sem aviso, o coração tenta entender o motivo de Deus não ter barrado aquilo antes. Muitos não sofrem apenas pela dor do que viveram. Sofrem também pela confusão de não compreender por que o Senhor deixou acontecer. Talvez essa pergunta já tenha passado pela sua mente. Se Deus sabia, por que não me avisou? Se Ele me ama, por que não protegeu? Se Ele vê o futuro, por que permitiu que eu entrasse nesse caminho? Essas perguntas são sinceras, e Deus não rejeita a sinceridade. Mas existe uma verdade profunda, que só o tempo revela. Nem sempre Deus impede certos capítulos porque decidiu transformá-los em algo maior. Se o Senhor impedisse toda a luta, você seria poupado da dor, mas também perderia processos que geram maturidade. Se Ele fechasse toda a porta errada antes de você entrar, talvez nunca desenvolveria discernimento. Se barrasse toda a decepção, talvez continuaria confiando cegamente em qualquer pessoa. Se anulasse toda a espera, talvez não aprenderia dependência. Há lições que só nascem em terrenos difíceis. José é um exemplo poderoso disso. Book of Genesis. Deus não impediu o poço. Não impediu a venda como escravo. Não impediu a falsa acusação. Não impediu a prisão. Em cada etapa, alguém poderia perguntar: onde está Deus? Porém, no fim da história fica claro que o Senhor estava em tudo, conduzindo cada capítulo para um propósito que José ainda não conseguia enxergar. O poço não foi o fim. A prisão não foi derrota. Tudo foi ponte. Muitos querem um Deus que apenas evita dores, mas o Deus da Bíblia também é especialista em redimir dores. Redimir significa pegar algo ruim e dar novo significado. Significa transformar cinzas em beleza, lágrimas em testemunho, perdas em reposicionamento. Epistle to the Romans 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem todas as coisas são boas, mas todas podem cooperar nas mãos dele. Talvez você esteja olhando para um capítulo que parece inútil. Um relacionamento que terminou mal, uma amizade quebrada, uma oportunidade perdida, uma injustiça que abalou sua reputação, uma porta fechada que parecia perfeita. Hoje parece apenas dor. Amanhã pode ser a parte da história que você mais agradecerá ter atravessado. Davi também viveu isso. First Book of Samuel. Deus não impediu a perseguição de Saul. Não impediu cavernas, fugas e noites de medo. Porém, foi no deserto que Davi aprendeu a depender do Senhor, a liderar homens quebrados, a discernir tempos e a governar primeiro a si mesmo. O palácio viria depois, mas a estrutura nasceu no vale. Existe algo que precisa ser dito com clareza. O fato de Deus transformar uma dor não significa que a dor foi leve. Não significa que o que fizeram era certo. Não significa que você precisava sorrir enquanto sofria. Significa apenas que o mal não teve a palavra final. A injustiça foi real, mas não será soberana sobre sua história. Muita gente fica presa tentando voltar ao ponto anterior da vida, como se o alvo fosse recuperar exatamente o que existia antes da ferida. Porém, Deus nem sempre quer restaurar o cenário antigo. Às vezes, Ele quer conduzir você para algo superior ao que perdeu. O problema é que insistimos em pedir retorno quando Ele está preparando o avanço. Talvez você diga: eu só queria que nada disso tivesse acontecido. Entenda com carinho. Esse sentimento é humano, mas talvez, se nada disso tivesse acontecido, você ainda estaria menor do que nasceu para ser. Ainda dependeria de quem precisava sair. Ainda permaneceria em ambientes que limitavam seu crescimento. Ainda confiaria em estruturas frágeis demais. Book of Isaiah revela que Deus faz coisa nova e abre caminhos no deserto. Repare, Ele não fala apenas de jardins. Fala de desertos. Lugares secos podem se tornar palco de novidade. Lugares de escassez podem revelar provisão. Lugares de injustiça podem se tornar cenários de honra. O que aconteceu com você pode não ter sido escolha sua,
Mas o que Deus fará a partir disso ainda está em construção. Não adore a dor, não romantize a luta, não finja que não machucou, mas também não declare fracasso antes do último capítulo. Deus ainda está escrevendo. Talvez hoje você chore por algo que Ele decidiu transformar. Talvez você lamente uma porta fechada que evitou uma destruição maior. Talvez você sofra por uma saída inesperada que abriu espaço para encontros certos. Talvez a humilhação que viveu esteja preparando uma honra que não caberia na antiga versão da sua vida. No próximo capítulo, você vai descobrir como a injustiça que tentou te parar pode ter sido justamente o empurrão para o seu propósito. A injustiça que te empurrou para seu propósito. Nem toda injustiça chega apenas para ferir. Algumas chegam para mover você de lugares onde jamais sairia por conta própria. Isso parece duro no começo, porque quando a dor está recente, só enxergamos perda. Vemos a porta que fechou a pessoa que traiu, a oportunidade que tiraram, a reputação que tentaram manchar. Porém, com o tempo, muitos descobrem algo surpreendente. Aquilo que parecia destruição foi o empurrão que faltava para entrar no propósito. Existem pessoas acomodadas em ambientes pequenos sem perceber. Permanecem em ciclos limitados porque o lugar é conhecido, mesmo já não sendo saudável. Ficam em relacionamentos onde a alma encolhe. Permanecem em espaços onde dons são abafados. Continuam tentando caber em lugares que já não combinam com a estação atual. Então algo acontece. Uma injustiça rompe a estabilidade falsa e obriga a movimento. Na hora parece tragédia, depois pode revelar direção. José viveu exatamente isso. Book of Genesis. Se dependesse da lógica humana, o poço e a venda como escravo destruiriam qualquer futuro. Mas observe o que aconteceu. O ambiente familiar onde ele estava não comportava o destino que carregava. A inveja dos irmãos o tirou de casa, mas o levou para a terra onde seu propósito se manifestaria. O mal deles o moveu sem perceber. O que tentaram usar para enterrá-lo serviu para transportá-lo. Talvez você esteja chorando porque foi tirado de um lugar. Mas e se esse lugar já tivesse se tornado pequeno demais para o que Deus colocou dentro de você? E se a rejeição que sofreu foi a força que rompeu uma prisão emocional? E se a porta fechada evitou anos de atraso? Nem toda permanência é fidelidade. Às vezes é medo disfarçado. Muita gente só cresce quando perde o conforto antigo. Enquanto tudo está estável, a pessoa adia decisões importantes, tolera desrespeito, aceita menos do que merece, permanece dependente da aprovação alheia. Quando a injustiça abala estruturas, algo desperta. Coragem aparece. Discernimento amadurece. A pessoa começa a perguntar: por que estou insistindo em lugares que já me esvaziam? Book of Exodus mostra que o povo de Israel saiu do Egito depois de anos de opressão. A dor da escravidão se tornou insuportável, e esse incômodo abriu caminho para a libertação. Existem fases em que Deus permite desconforto, porque sem Ele ninguém se move. Alguns só buscam liberdade quando a permanência se torna pesada demais. Talvez a injustiça que você viveu esteja despertando uma versão sua que estava adormecida. Você começou a depender mais de Deus. Passou a enxergar pessoas com mais discernimento. Aprendeu a impor limites. Entendeu que não pode entregar seu valor nas mãos de qualquer um. Descobriu força que nem sabia possuir. Isso não anula a dor, mas revela fruto no meio dela. Davi também experimentou isso. First Book of Samuel. A perseguição de Saul o empurrou para cavernas, desertos e caminhos improváveis. Mas nesses lugares ele reuniu homens, formou liderança e amadureceu para o trono. Se Saul o deixasse confortável no palácio, talvez Davi não desenvolvesse a estrutura necessária para governar depois. O ataque acelerou o preparo. Existe uma pergunta importante que precisa ser feita hoje. Você está lamentando apenas o que perdeu ou discernindo o que nasceu depois da perda? Porque às vezes o capítulo doloroso gera dons novos, postura nova, fé nova, visão nova. Há pessoas que começaram negócios depois de uma injustiça no trabalho. Outras encontraram ministério depois de uma rejeição. Algumas descobriram vocação depois de um abandono. Outras reencontraram a presença de Deus depois que pessoas falharam. Book of Isaiah fala de caminhos no deserto. Isso significa que o lugar mais improvável pode esconder direção. O cenário seco pode conter trilha. O capítulo duro pode esconder chamado. O que parecia atraso
pode estar reposicionando seus passos para algo que antes você não teria coragem de abraçar. Talvez hoje você ainda se veja como alguém que foi empurrado para fora. Deus pode estar te mostrando que, na verdade, você foi empurrado para frente. A diferença entre essas duas percepções muda tudo. Uma produz vitimismo, a outra produz visão. Não idolatre portas antigas. Não transforme perdas em altares emocionais. Nem tudo que saiu precisava permanecer. Nem toda pessoa que foi embora deveria continuar. Nem todo lugar que te rejeitou merecia carregar sua próxima versão. A injustiça tentou te parar, mas pode ter servido como impulso. O inimigo pensou em freio. Deus usou como alavanca. O que hoje parece queda, pode ser apenas movimento para frente, que você ainda não reconheceu. No próximo capítulo, você vai entender por que nem toda vitória acontece imediatamente e como o tempo de Deus protege aquilo que Ele prepara. Nem toda vitória acontece imediatamente. Uma das maiores lutas de quem sofre injustiça não é apenas a dor do que aconteceu, é a espera pela resposta. O coração humano deseja resolução rápida. Quer que a verdade apareça logo, que a honra seja restaurada logo, que quem feriu colha logo, que a paz volte logo. Parece justo pensar assim. Depois de tanto sofrimento, a alma clama por alívio imediato. Mas o tempo de Deus raramente segue a pressa da nossa emoção. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O problema aconteceu, você orou, confiou, permaneceu firme, e mesmo assim nada mudou na velocidade que esperava. Pessoas continuam acreditando em mentiras. Quem te feriu parece tranquilo. Portas ainda não se abriram. E dentro de você nasce a pergunta silenciosa: até quando? Essa pergunta aparece na Bíblia muitas vezes. Book of Psalms registra clamores sinceros de homens que disseram: até quando, Senhor? Isso mostra algo importante. Esperar não é falta de fé. Esperar dói. Esperar testa convicções. Esperar expõe ansiedades escondidas. Esperar confronta a necessidade humana de controle. Por isso, quem aprende a esperar amadurece em níveis que respostas instantâneas jamais produziriam. José recebeu sonhos ainda jovem, mas a realização não aconteceu no dia seguinte. Book of Genesis, entre a promessa e o cumprimento, houve poço, escravidão, acusação falsa e prisão. Se olharmos apenas para os primeiros capítulos, parece derrota. Se olharmos o fim, percebemos processo. O atraso não era negação, era preparo. Deus estava formando em José sabedoria, resistência, administração e profundidade emocional para sustentar aquilo que viria. Muitos querem a bênção pronta, mas rejeitam o tempo que forma a estrutura necessária para carregá-la. Pedem honra, mas fogem dos dias em que o caráter é refinado. Desejam portas grandes, mas resistem aos meses em que a paciência é treinada. Querem influência, mas não suportam temporadas de anonimato. O problema é que, sem estrutura, até uma vitória vira peso. Davi também viveu isso. First Book of Samuel foi ungido rei, porém não assumiu o trono imediatamente. Entre o óleo e a coroa houve perseguição, fuga, cavernas e espera. Imagine a tensão emocional de carregar uma promessa visível e, ao mesmo tempo, viver cenários contrários. Ainda assim, cada fase estava moldando um rei que governaria com maturidade. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. Você pede justiça, e Ele também está trabalhando em sua paz interior. Você pede resposta externa, e Ele está fortalecendo sua identidade. Você pede portas, e Ele está limpando dependências antigas. Você pede aceleração, e Ele está curando áreas que quebrariam no próximo nível. Existe outra razão pela qual nem toda vitória acontece imediatamente. O tempo revela corações. Pessoas mostram intenções reais quando pensam que nada acontecerá. Máscaras caem na demora. Relacionamentos superficiais se afastam. Conexões verdadeiras permanecem. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, muita coisa está sendo separada nos bastidores. Book of Ecclesiastes ensina que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui o tempo da semente e o tempo da colheita. Quem planta hoje e exige fruto amanhã se frustra. Quem respeita processos colhe com mais consistência. O reino de Deus trabalha muito mais por crescimento do que por espetáculo. Talvez você compare sua história com a de outras pessoas e pense que todos avançam mais rápido. Cuidado com isso. Nem toda rapidez é bênção. Nem toda demora é prejuízo.
Alguns sobem cedo e caem cedo. Outros são preparados em silêncio e permanecem por anos. Deus não mede sucesso apenas por velocidade. Ele mede também por profundidade. A espera pode parecer vazia, mas não está vazia. Nela você aprende a depender mais do Senhor do que de resultados. Aprende a continuar correto mesmo sem aplausos. Aprende a caminhar pela fé e não pelo imediatismo. Aprende que sua paz não precisa ficar refém de prazos humanos. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Escute isso com atenção. Se Deus ainda não encerrou esse capítulo, é porque ainda existe algo valioso sendo produzido nele. Não desista no meio do processo. Algumas respostas demoram porque virão completas. Algumas honras tardam porque serão maiores do que você imagina. O mesmo Deus que parecia silencioso com José, falou no dia certo. O mesmo Deus que parecia distante de Davi, colocou a coroa no tempo exato. O mesmo Deus continua governando sua história agora. No próximo capítulo, você vai descobrir como não se tornar igual a quem te feriu. Porque a maior vitória não é apenas vencer por fora, mas permanecer inteiro por dentro. Como não se tornar igual a quem te feriu. Existe uma armadilha silenciosa escondida dentro da dor. Depois de sofrer injustiça, muitas pessoas acreditam que o maior perigo está apenas no que o outro fez. Mas há algo ainda mais perigoso. Permitir que a ferida transforme você em alguém parecido com quem te machucou. O ataque veio de fora, mas agora tenta se instalar por dentro. A traição tenta gerar frieza. A mentira tenta gerar manipulação. A humilhação tenta gerar arrogância defensiva. O abandono tenta gerar indiferença. E sem perceber, a vítima começa a reproduzir a linguagem emocional do agressor. Talvez você já tenha sentido isso. Depois de certas decepções, surge a vontade de endurecer o coração. Desconfiar de todos, tratar pessoas com distância, responder com ironia, agir com a mesma dureza que usaram contra você. Parece proteção, parece força, parece justiça emocional. Porém, muitas vezes é apenas dor assumindo o volante da sua vida. Quando alguém nos fere, nasce a tentação de pensar: agora aprendi, nunca mais serei bom com ninguém. Nunca mais vou confiar, nunca mais vou me entregar, nunca mais vou ser sensível. Só que isso não é cura, isso é reação. Cura preserva a essência com sabedoria. Reação sacrifica a essência por medo. José tinha todos os motivos para se tornar amargo. Book of Genesis foi traído pelos irmãos, vendido, injustiçado e esquecido. Mesmo assim, quando chegou o momento de reencontrar quem o feriu, ele não escolheu crueldade como linguagem principal. Houve verdade, houve processo, houve teste, mas não houve corrupção do coração. Ele continuou inteiro por dentro. Isso é poder real. Muitos confundem dureza com maturidade. Tornam-se frios e chamam isso de aprendizado. Tornam-se agressivos e chamam isso de personalidade forte. Tornam-se fechados e chamam isso de prudência. Mas quando a dor altera sua identidade, algo precioso está sendo roubado. Deus não quer que a injustiça de alguém determine quem você será daqui para frente. Epistle to the Romans 12 ensina a não vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Isso não significa aceitar abuso, tolerar manipulação ou viver sem limites. Significa não adotar o mesmo veneno que tentaram derramar sobre você. O mal já causou estrago suficiente. Não merece também moldar seu caráter. Talvez alguém mentiu sobre você. Agora surge a tentação de também manipular narrativas. Talvez alguém te usou. Agora nasce vontade de usar pessoas antes que usem você. Talvez alguém te abandonou. Agora aparece o impulso de abandonar antes de ser abandonado. Perceba como a dor tenta ensinar métodos errados de sobrevivência. Davi enfrentou isso diante de Saul. First Book of Samuel. Saul perseguia, atacava e queria destruí-lo. Davi poderia absorver esse modelo e se tornar um futuro rei paranoico, vingativo e cruel. Em vez disso, escolheu outro caminho. Honrou princípios mesmo sob pressão. Isso preservou a qualidade do homem que pisaria no trono depois. Você precisa entender algo profundo. Pessoas feridas costumam ferir outras. Se você não tratar a dor, corre o risco de transferi-la. Machuca amigos que nada fizeram. Sabota relacionamentos saudáveis. Reage com excesso a situações pequenas. Suspeita de intenções sinceras. A ferida muda o alvo, mas continua ativa. Como não se tornar igual a quem te feriu?
Primeiro, reconheça a dor sem negá-la. O que é ignorado costuma governar escondido. Segundo, leve isso à presença de Deus com sinceridade. Book of Psalms mostra Davi derramando emoções diante do Senhor, não diante do pecado. Terceiro, estabeleça limites sem perder humanidade. Limite é sabedoria. Frieza permanente é prisão. Quarto, escolha conscientemente valores maiores do que suas emoções do momento. Talvez hoje você esteja percebendo mudanças internas que não gosta. Irritação constante, cinismo, impaciência, necessidade de controle, dureza com todos. Não se condene, mas também não normalize. Deus pode restaurar delicadeza sem te tornar ingênuo. Pode devolver confiança com discernimento. Pode curar sensibilidade sem expor você ao mesmo erro. Jesus também foi ferido e rejeitado, mas não se tornou igual aos que o atacavam. Gospel of Luke mostra que mesmo na cruz havia misericórdia em suas palavras. Isso revela uma verdade poderosa. A maior força não é ferir de volta, é permanecer quem Deus te chamou para ser em meio à ferida. Não entregue sua essência como troféu para quem te machucou. Se você perde a paz, o caráter e a sensibilidade por causa do mal alheio, a injustiça ganhou mais espaço do que deveria. Feche essa porta hoje. No próximo capítulo, você vai entender que o céu registra o que ninguém está vendo e porque nenhuma lágrima derramada em silêncio passa despercebida diante de Deus. O céu registra o que ninguém está vendo. Uma das dores mais profundas da injustiça é a sensação de invisibilidade. Não basta sofrer. Muitas vezes a pessoa sofre sozinha. Ninguém percebe o peso que ela carrega. Ninguém entende o que realmente aconteceu. Ninguém imagina quantas noites foram mal dormidas. Quantas lágrimas caíram em silêncio. Quantas vezes o coração ficou apertado, enquanto por fora o rosto tentava parecer normal. E quando ninguém vê, nasce um pensamento perigoso. Talvez isso tudo tenha passado despercebido até por Deus. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Pessoas conhecem apenas versões superficiais da sua história. Alguns ouviram apenas a narrativa de quem te feriu. Outros julgam sem saber bastidores. Muitos olham sua aparência externa e concluem que está tudo bem. Mas só você sabe o que sente quando deita a cabeça no travesseiro. Só você sabe as perguntas que faz em silêncio. Só você conhece o esforço diário para continuar funcionando mesmo carregando feridas abertas. Escute esta verdade com atenção. O céu registra o que a terra ignora. Deus vê aquilo que ninguém percebe. O Senhor conhece conversas escondidas, intenções disfarçadas, lágrimas engolidas, medos calados, humilhações silenciosas e batalhas internas que nunca chegaram aos ouvidos de ninguém. O fato de pessoas não enxergarem não significa que você está só. Book of Psalms declara que Deus recolhe lágrimas e as registra. Essa imagem é poderosa. Significa que nenhuma dor sincera é desperdiçada. Nenhuma noite em claro passa em branco. Nenhum clamor feito em voz baixa se perde no vazio. O Pai presta atenção em detalhes que o mundo considera pequenos. Enquanto muitos só notam grandes acontecimentos, Deus também enxerga o suspiro cansado, a respiração pesada, o olhar triste que ninguém interpretou. Talvez a maior luta hoje seja pensar que sua versão nunca será conhecida, que mentiras ficaram mais fortes do que a verdade, que pessoas erradas foram acreditadas, que sua reputação foi ferida sem chance de defesa. Mas entenda algo importante. Nem toda verdade precisa ser imediatamente reconhecida por homens para continuar sendo verdade. O valor da verdade não depende da velocidade com que outros a aceitam. José viveu isso. Book of Genesis. Foi acusado injustamente e lançado na prisão. Aos olhos humanos, parecia apenas mais um culpado. Poucos sabiam o que realmente aconteceu. Mas Deus sabia. O céu registrava cada detalhe enquanto a terra interpretava tudo errado. E quando chegou o tempo certo, a mesma verdade que parecia enterrada emergiu com honra. Talvez hoje você esteja em uma espécie de prisão emocional causada por falsas interpretações. Pessoas olhando de fora sem entender nada. Gente tirando conclusões rápidas sobre capítulos complexos. Isso dói. Porém, há algo que precisa entrar no seu coração. Você não precisa viver escravo da opinião superficial de quem não conhece sua história inteira. Gospel of Matthew.
Ensina que nada oculto ficará encoberto para sempre. Há coisas que Deus revela no tempo certo. Nem sempre para todos, nem sempre da forma que imaginamos. Mas o Senhor sabe trazer luz ao que precisa ser visto. Algumas verdades emergem publicamente. Outras emergem apenas no coração de quem importa. Em ambos os casos, Deus continua justo. Existe também outro lado dessa mensagem. O céu registra não apenas a dor que sofreu, mas a postura que você escolheu manter. Deus viu quando você se calou para não pecar. Viu quando quis revidar e decidiu orar. Viu quando ninguém reconheceu seu esforço, e mesmo assim você continuou correto. Viu quando chorou e ainda assim serviu. Viu quando foi rejeitado e escolheu não endurecer. Isso tem valor eterno. Muitos acham que só grandes feitos impressionam o céu, mas fidelidade escondida toca profundamente o coração de Deus. Permanecer íntegro em silêncio, continuar crendo sem aplausos, seguir correto sem recompensa imediata, manter pureza quando seria fácil se corromper. Tudo isso é visto, tudo isso é contado. Talvez ninguém tenha pedido desculpas, talvez ninguém reconheça o dano causado, talvez pessoas sigam como se nada tivesse acontecido. Isso pode demorar a ser processado dentro de você. Mas não confunda a falta de reconhecimento humano com a ausência de justiça divina. Deus não depende da memória das pessoas para agir. Book of Hebrews afirma que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho e do amor demonstrados. Se Ele não esquece seu serviço, também não esquece sua dor. Se Ele não ignora sua entrega, também não ignora lágrimas derramadas em secreto. Continue firme. O céu está atento. Seu nome não foi perdido em meio ao barulho das versões erradas. Sua história não desapareceu em meio às acusações. Sua fidelidade não passou despercebida. No próximo capítulo, você vai descobrir como Deus honra em público quem chorou em secreto. E por que certas reversões só acontecem depois de temporadas escondidas. Quando Deus honra em público quem chorou em secreto, existem temporadas em que a dor acontece diante de todos, mas o choro acontece escondido. A humilhação foi pública, a rejeição foi visível, a mentira circulou, a injustiça ganhou voz. Porém, a parte mais intensa da batalha, ninguém viu. Ninguém viu você tentando respirar fundo para não desabar. Ninguém viu as noites em que o travesseiro recebeu lágrimas silenciosas. Ninguém viu as orações feitas sem forças. Os dias em que continuar parecia pesado demais. Os momentos em que você sorriu por fora enquanto por dentro estava quebrado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Pessoas lembram do que falaram sobre você, mas não conhecem o preço emocional que você pagou. Alguns viram a queda aparente, mas não viram a guerra interna para permanecer de pé. Muitos presenciaram o momento em que tentaram diminuir seu nome, mas ninguém viu as conversas sinceras entre você e Deus no secreto. Escute esta verdade. Deus trabalha profundamente no escondido antes de manifestar algo no visível. O mundo valoriza aplausos públicos, mas o céu honra processos secretos. Há lágrimas que se tornam sementes. Há dores silenciosas que preparam colheitas inesperadas. Há humilhações suportadas com integridade que abrem portas impossíveis no tempo certo. José é uma das imagens mais fortes disso. Book of Genesis: antes do palácio houve poço. Antes do governo houve prisão. Antes da honra pública, houve anos em que ninguém via sua fidelidade diária. Imagine quantas vezes José serviu corretamente sem reconhecimento, quantas vezes permaneceu íntegro sem recompensa imediata. Quando o dia da exaltação chegou, muitos enxergaram apenas a coroa. Deus, porém, lembrava de cada capítulo escondido. Muita gente quer o palco sem aceitar o processo, quer a honra sem suportar a formação, quer o reconhecimento sem passar pelo secreto. Mas o Senhor costuma agir diferente. Ele fortalece raízes antes de mostrar frutos, prepara caráter antes de entregar influência, cura a identidade antes de liberar visibilidade, porque aquilo que nasce sem estrutura dificilmente permanece. Davi também viveu isso. First Book of Samuel. Enquanto muitos nem sabiam seu nome, ele cuidava de ovelhas no campo. No secreto aprendeu coragem enfrentando leão e urso. No secreto desenvolveu intimidade com Deus. No secreto compôs canções e amadureceu fé. Depois veio o momento público diante de Golias. O que parecia vitória repentina era, na verdade, resultado de anos escondidos.
Talvez você esteja frustrado porque ninguém reconhece seu valor agora. Talvez veja pessoas superficiais recebendo atenção, enquanto sua fidelidade parece invisível. Cuidado para não desprezar a estação secreta. Há coisas que só podem ser construídas longe dos holofotes. A pressa humana valoriza a aparência. Deus valoriza a consistência. Gospel of Matthew ensina que o Pai vê em secreto e recompensa em público. Isso não significa necessariamente fama ou exposição. Às vezes a honra pública vem como restauração de reputação, portas abertas, paz visível, relacionamentos saudáveis, oportunidades novas, respeito de quem antes ignorava você. Outras vezes vem como fruto interno tão evidente que todos percebem que algo mudou. Talvez quem te feriu pensou que venceria porque conseguiu te abalar diante dos olhos das pessoas. Mas Deus é especialista em inverter cenários. Quem riu pode testemunhar sua restauração. Quem desacreditou pode assistir seu crescimento. Quem te subestimou pode perceber tarde demais o valor que ignorou. Existe, porém, um detalhe importante. A honra de Deus raramente chega para alimentar orgulho. Ela chega para confirmar processos. Se o coração não for tratado no secreto, a honra pública vira armadilha. Por isso, alguns atrasos são proteção. Deus prefere demorar e entregar algo saudável do que acelerar e perder você no caminho. Talvez hoje você chore em silêncio e pense que ninguém percebe. O Pai percebe. Talvez você esteja se mantendo íntegro sem aplausos. O Pai registra. Talvez esteja servindo cansado, obedecendo ferido, caminhando sem entender. O Pai vê tudo, e quando o tempo certo chegar, o que hoje parece invisível se tornará evidência. Não force reconhecimento. Não implore validação. Não negocie princípios para ser notado. Quem precisa abrir a porta certa não é o público, é Deus. Quando Ele decide honrar, nenhuma resistência humana consegue impedir. Continue firme no secreto. Há sementes enterradas aí. E sementes enterradas por um tempo parecem esquecidas, até o dia em que rompem a terra e todos enxergam vida surgindo. No próximo capítulo, você vai descobrir a paz de quem entrega a justiça ao Senhor e por que soltar certas batalhas devolve descanso imediato à alma. A paz de quem entrega a justiça ao Senhor. Poucas coisas cansam tanto a alma quanto carregar batalhas que não foram feitas para suas mãos. Depois de sofrer injustiça, muitos entram em um estado permanente de vigilância emocional. Pensam no que aconteceu o tempo inteiro. Imaginam respostas que gostariam de ter dado, ensaiam conversas futuras, observam cada movimento de quem feriu, esperam sinais de queda, procuram provas, tentam controlar narrativas. Por fora a vida continua, mas por dentro existe guerra constante. E essa guerra silenciosa consome energia, alegria e paz. Talvez você esteja vivendo assim. O problema já aconteceu, mas continua ocupando espaço dentro da mente diariamente. Você acorda lembrando, trabalha lembrando, dorme lembrando. A pessoa que te feriu pode até seguir a vida, enquanto você continua emocionalmente preso ao episódio. Isso mostra uma verdade importante. Algumas injustiças terminam por fora, mas continuam vivas por dentro. É nesse ponto que muitos confundem justiça com obsessão. Pensam que, se soltarem o assunto, estarão concordando com o erro. Se descansarem, estarão sendo fracos. Se pararem de pensar nisso, estarão deixando barato. Mas entregar a justiça a Deus não é aprovar o mal. É recusar que o mal continue governando sua mente. Epistle to the Romans 12:19 declara que a vingança pertence ao Senhor. Isso significa que existem causas que saem das suas mãos sem sair do controle divino. Quando você entrega, não está abandonando a questão ao acaso. Está transferindo para aquele que vê tudo com perfeição, julga sem erro e age no tempo certo. Muitos querem paz sem entrega. Isso raramente funciona. Enquanto você insiste em ser juiz, investigador, executor e controlador da história, o coração permanece pesado. A mente não descansa, porque tenta sustentar funções que nunca lhe pertenceram. Há pesos que só aliviam quando são colocados no altar. Davi conhecia essa realidade. First Book of Samuel. Saul o perseguiu por anos. Davi poderia viver consumido por paranoia, desejo de revanche e ansiedade constante. Em vários momentos teve chance de resolver tudo na força, mas escolheu confiar no agir de Deus. Essa decisão preservou sua paz interior em meio ao caos exterior.
Talvez sua alma esteja cansada não apenas pelo que aconteceu, mas pelo esforço de segurar algo que precisa ser solto. Você revisita conversas antigas, tentando encontrar explicações. Imagina cenários onde finalmente será entendido. Sonha com o dia em que todos reconhecerão sua razão. Porém, enquanto espera a validação humana como condição para descansar, a paz fica distante. Book of Isaiah fala de perfeita paz, para quem mantém a mente firmada no Senhor. Isso revela que paz não nasce da ausência de problemas, mas do foco correto. Quando a mente gira em torno da ofensa, a alma adoece. Quando a mente retorna para Deus, o coração respira. Entregar justiça ao Senhor também significa aceitar que nem toda resposta virá no formato que você imaginou. Algumas pessoas colhem consequências internas que ninguém vê. Outras perdem oportunidades futuras. Algumas vivem vazias mesmo aparentando sucesso. Outras são confrontadas por Deus de formas silenciosas. Nem todo juízo é público. Nem toda colheita vem diante dos seus olhos. Isso exige humildade. Parte de nós quer assistir cada consequência. Quer testemunhar cada reversão. Quer ver claramente quem venceu. Mas às vezes Deus protege seu coração justamente não te prendendo a esse espetáculo. Há pessoas que ficam tão focadas em ver a queda alheia que perdem a própria subida. Talvez hoje o convite do Senhor seja simples e profundo. Solte. Solte a necessidade de explicar tudo. Solte a obsessão por ser entendido por todos. Solte o desejo de controlar reputações. Solte o peso de provar constantemente sua inocência. Solte a expectativa de que sua cura depende do arrependimento de quem te feriu. Perdoar e entregar não significa permitir novos abusos. Você pode impor limites e ainda assim descansar. Pode fechar ciclos e ainda assim viver leve. Pode se afastar com sabedoria e continuar em paz. Entrega não elimina discernimento, apenas remove veneno do coração. Gospel of Matthew registra Jesus convidando os cansados e sobrecarregados a irem até ele. Esse convite continua vivo. Corações sobrecarregados por injustiça também estão incluídos. Há descanso para quem já se cansou de lutar batalhas internas intermináveis. Talvez o milagre que você mais precisa agora não seja uma mudança externa imediata. Talvez seja conseguir dormir em paz, respirar sem peso, sorrir de novo, voltar a viver sem carregar o passado como mochila diária. Isso começa quando você coloca nas mãos de Deus aquilo que nunca coube nas suas. No próximo capítulo, você vai entender o dia em que tudo faz sentido, quando a dor passada se conecta com o propósito, e você percebe que nada foi em vão. O dia em que tudo faz sentido. Existem fases da vida em que nada parece se encaixar. A dor chega sem explicação. Pessoas se afastam sem motivo claro. Portas se fecham de forma inesperada. Planos antigos desmoronam e o coração pergunta repetidamente: por quê? Em muitos momentos, viver parece atravessar capítulos soltos, cenas desconectadas, acontecimentos sem lógica aparente. Você tenta entender enquanto está no meio da tempestade, mas certas respostas não nascem no meio do processo. Elas aparecem depois. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Ainda existem perguntas abertas. Ainda há lembranças que machucam. Ainda há acontecimentos que você não consegue interpretar. Você olha para trás e vê injustiças, perdas, atrasos e decepções. Parece que partes importantes da história foram arrancadas sem necessidade. Porém, há algo que o tempo revela aos poucos. Nem todo capítulo faz sentido isoladamente. Alguns só ganham significado quando vistos do final para o começo. José entendeu isso anos depois. Book of Genesis. Enquanto estava no poço, nada fazia sentido. Na casa de Potifar, menos ainda. Na prisão parecia impossível compreender. Mas quando se tornou governador e viu vidas sendo preservadas, ele conseguiu olhar para trás com outra visão. O que antes parecia sequência de tragédias, revelou-se caminho de preparo. A dor não era o destino. Era parte da travessia. Muitos sofrem mais porque exigem entendimento imediato. Querem compreender hoje o que só será claro amanhã. Querem respostas durante a semeadura que só aparecem na colheita. Querem lógica em capítulos escritos para desenvolver fé. Nem sempre Deus explica antes. Muitas vezes ele convida primeiro a confiar. Davi também viveu isso. First Book of Samuel, durante perseguições, cavernas e fugas, parecia que a unção recebida não combinava com a realidade enfrentada.
Como alguém escolhido para reinar poderia estar escondido em desertos? Anos depois, no trono, cada etapa revelava utilidade. O campo ensinou cuidado. O deserto ensinou dependência. As perseguições ensinaram discernimento. O atraso ensinou humildade. Talvez você ainda esteja tentando entender por que certas pessoas saíram. Por que algumas portas fecharam quando pareciam certas? Por que orações demoraram? Por que Deus permitiu determinadas injustiças? E se eu te disser que algumas respostas não vêm em forma de explicação, mas em forma de novo cenário? Às vezes você não recebe um discurso do céu. Recebe uma vida tão transformada que entende tudo sem palavras. Epistle to the Romans 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que todas as coisas são agradáveis. Significa que Deus sabe costurar partes dolorosas em um resultado maior. Como uma tapeçaria vista por trás parece confusa, mas pela frente revela desenho perfeito. Assim também, muitos capítulos da vida só são entendidos quando vistos da perspectiva correta. Talvez hoje você enxergue apenas fios soltos. O Senhor enxerga a obra completa. Você vê atrasos, Ele vê alinhamentos, você vê perdas, Ele vê livramentos ocultos. Você vê despedidas, Ele vê espaço sendo aberto. Você vê silêncio, Ele vê preparação. Existe um dia em que certas memórias deixam de ser apenas feridas e se tornam testemunhos. O dia em que você percebe que aquela rejeição te impediu de permanecer pequeno, que aquela demora fortaleceu sua estrutura emocional, que aquela decepção refinou discernimento, que aquela porta fechada evitou uma prisão futura, que aquela dor te aproximou mais de Deus do que anos de conforto. Isso não apaga o sofrimento vivido, não romantiza lágrimas antigas, não transforma a maldade em bondade, apenas mostra que o mal não venceu. A injustiça aconteceu, mas não controlou o final da história. Talvez você ainda não esteja no dia em que tudo faz sentido. E tudo bem. Nem sempre esse entendimento chega rápido. Algumas respostas amadurecem junto com você. Algumas conexões só são percebidas quando o coração está curado o suficiente para olhar para trás sem desmoronar. Enquanto esse dia não chega, permaneça fiel. Continue caminhando. Continue confiando mesmo sem mapa completo. Book of Proverbs ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso não é convite à ignorância. É convite a reconhecer que a visão de Deus alcança lugares onde a nossa não alcança. Talvez hoje você esteja em um capítulo confuso. Amanhã ele pode se tornar a peça que faltava para entender toda a narrativa. O que agora parece pergunta, pode depois se tornar resposta. O que agora parece perda, pode depois se tornar direção. No próximo capítulo, você verá a conclusão impactante. O que tentou te derrubar será parte do seu testemunho, e aquilo que parecia fim poderá se tornar prova viva do agir de Deus. O que tentou te derrubar será parte do seu testemunho. Chegamos ao ponto em que muitos só conseguem enxergar depois de atravessar longas noites. Aquilo que parecia o fim pode se tornar a prova mais forte de que Deus nunca perdeu o controle. O que tentou te derrubar, humilhar, calar e apagar sua história pode acabar servindo como evidência pública do cuidado divino. Nem toda batalha termina apenas com sobrevivência. Algumas terminam com transformação. Talvez durante muito tempo você acreditou que certas dores seriam lembradas para sempre como derrota. A traição que sofreu, a mentira contada sobre você, a rejeição inesperada, a porta fechada, a injustiça que abalou sua paz. Parecia impossível imaginar qualquer fruto saindo disso. Quando a ferida está aberta, ninguém pensa em testemunho. Quem está chorando, pensa apenas em suportar mais um dia. Quem está cansado, pensa apenas em respirar. Quem está quebrado, pensa apenas em não desmoronar. Mas Deus tem o hábito de escrever finais que a lógica humana não prevê. José conheceu isso profundamente. Book of Genesis, o poço parecia fim. A venda parecia fim. A prisão parecia fim. Cada capítulo duro parecia encerrar promessas antigas. Porém, o que parecia ruína virou caminho. Depois, quando seus irmãos ficaram diante dele, José não era um homem destruído. Era alguém levantado por Deus. O mesmo episódio usado para feri-lo se tornou parte da narrativa que revelou o agir do Senhor. Davi também viveu essa inversão.
First Book of Samuel. As cavernas pareciam vergonha. A fuga parecia fracasso. A perseguição parecia sinal de abandono. Contudo, anos depois, aqueles lugares difíceis eram lembrados como escolas de formação. O que parecia atraso preparou o reinado. O que parecia esconderijo gerou maturidade. O que parecia perda revelou destino. Talvez hoje você ainda esteja no meio da história e por isso só veja pedaços dolorosos. Isso é compreensível. Quem está dentro do processo raramente enxerga o quadro inteiro. Porém, não declare sentença antes do último capítulo. Não chame de fracasso aquilo que Deus ainda está usando. Não chame de ruína o que ainda está sendo reconstruído. Não chame de fim aquilo que o Senhor apenas pausou para redirecionar. Epistle to the Romans 12:19 ensinou durante toda esta jornada que a justiça pertence ao Senhor. Agora você pode compreender melhor. Quando Deus assume uma causa, Ele não trabalha apenas para corrigir fatos externos. Ele trabalha para curar seu interior, amadurecer sua fé, revelar pessoas, limpar caminhos, reposicionar passos e transformar dor em mensagem. Existem testemunhos que nascem de milagres instantâneos. Outros nascem de sobrevivência silenciosa. Alguns nascem de portas abertas. Outros nascem da força recebida para atravessar portas fechadas. Alguns nascem de grandes vitórias visíveis. Outros nascem da paz encontrada depois de anos de guerra interna. Todos glorificam a Deus. Talvez seu testemunho não seja apenas dizer que venceu. Talvez seja dizer que não se tornou amargo. Talvez seja contar que continuou fiel mesmo ferido. Talvez seja mostrar que recuperou a alegria depois da humilhação. Talvez seja revelar que voltou a confiar com discernimento. Talvez seja testemunhar que dorme em paz hoje, algo que parecia impossível meses atrás. Muitos esperam testemunho apenas em forma de bens, posições e aplausos. Mas existem testemunhos profundos demais para caber em números. Uma mente restaurada é testemunho. Um coração leve é testemunho. Um relacionamento saudável depois de traições passadas é testemunho. Conseguir orar novamente é testemunho. Voltar a sorrir sem peso é testemunho. Permanecer íntegro depois de ser injustiçado é testemunho poderoso. Book of Psalms declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repare que a noite existe. O choro existe. A dor não é negada, mas ela não recebe a palavra final. Amanhã chega. Sempre chega no tempo de Deus. Talvez quem te feriu pensou que encerraria sua história. Talvez imaginaram que você nunca se levantaria. Talvez acreditaram que seu valor desapareceria junto com a dor causada. Porém, pessoas podem calcular mal quando Deus está envolvido. O Senhor sabe levantar exatamente no ponto onde todos esperavam queda definitiva. Hoje eu quero te lembrar de algo simples e poderoso. Você ainda está aqui. Depois de tudo, você continua respirando, aprendendo, amadurecendo, buscando a Deus e caminhando. Isso já é sinal de que a injustiça não venceu. A ferida existiu, mas não definiu seu destino. Se neste momento sua história ainda está em andamento, continue firme. Continue confiando. Continue entregando a justiça ao Senhor. Continue protegendo seu coração. Continue caminhando mesmo devagar. Há capítulos que só serão compreendidos depois, mas serão contados com lágrimas de gratidão. O que tentou te derrubar não será lembrado apenas como ataque. Será lembrado como a fase em que Deus mostrou que ninguém consegue impedir aquilo que Ele decidiu cumprir em sua vida. E quando você olhar para trás, verá que a dor não destruiu você. Apenas revelou a força que Deus já havia colocado dentro de você. Amém.